Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Colatina, na noite de ontem, o vice-prefeito Guilherme Ribeiro usou a tribuna para fazer duras acusações à atual administração. Várias denúncias foram feitas, entre elas acusações de que o atual prefeito Sérgio Meneghelli vem praticando improbidade administrativa em diversas situações. Confira alguns detalhes. Na primeira sessão do ano, na Câmara Municipal de Vereadores, a noite foi marcada por denúncias. O vice-prefeito Guilherme Ribeiro subiu à tribuna para denunciar acontecimentos que, segundo ele, configuram improbidade administrativa por parte do prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli. Muita gente se reuniu e lotou a Casa de Leis para acompanhar o andamento da sessão. Na manhã desta terça-feira, nossa equipe procurou o vice-prefeito, que nos deu mais detalhes sobre as denúncias. A primeira delas é sobre um aumento injustificado, segundo ele, de carga horária e salário do procurador do Sanear, Serviço de Meio Ambiente e Saneamento de Colatina. Essa denúncia sobre o procurador do Sanear, no 18º dia da administração, então, do diretor do Sanear, ele elevou a carga horária do procurador de 20 horas semanais, que corresponde 20 horas semanais, quer dizer, 4 horas por dia. Eu entendo que o procurador, a partir do momento que ele é concursado, ele deveria estar lá para atender não somente as necessidades da autarquia, como a população. E assim o diretor passou isso de 20 horas semanais para 40 horas semanais, perfazendo um salário de 4 mil e poucos reais para quase 9 mil reais, superando até o salário do prefeito municipal. Outra denúncia foi sobre uma licitação do Sanear que previa a compra de combustível. A empresa vencedora desta licitação foi a do sogro do atual diretor da autarquia, Daniel Favarato. Não pode, até terceiro grau, qualquer legislador público não pode ter parentesco junto à administração para qualquer tipo de processo de compra e venda ou de qualquer tipo de ação. Por isso a minha denúncia foi relatada sobre essa compra irregular de combustível. O vice-prefeito também denunciou uma compra de fraldas descartáveis sem licitação, de acordo com ele. Essa compra de fralda, suposta compra de fraldas plásticas, foi uma denúncia que eu obtive, entendeu? E rapidamente procurei o prefeito para relatar a ele o que estava acontecendo. Essa foi uma das coisas que mais me indignou, porque quando eu relatei para o prefeito, ele me pediu: Guilherme, você me dá alguma oportunidade de algum tempo para me poder averiguar isso, para me poder saber o que está acontecendo. Sinceramente, eu desconheço. Eu falei: perfeitamente, prefeito. Só que logo em seguida, por volta de 3 ou 4 horas, 5 horas, não me relato bem, não me lembro bem, fui convidado por um senhor chamado Hernandes Favarato para ter uma conversa comigo no Age Hotel, onde eu falei que não havia problema nenhum, que eu poderia estar lá. Não sabia de que se tratava e nem perguntei. Chegando lá, o senhor Hernandes falou comigo sobre a eventual compra de fraldas plásticas. E eu, na hora, fiquei perplexo, porque era um assunto que só eu e o prefeito sabíamos. Esse Hernandes Favarato é pai do então diretor da autarquia Sanear, do Daniel Favarato. A última denúncia, feita pelo vice-prefeito, diz respeito à duplicação de cargos e salários de funcionários da prefeitura. Se você tem essa relação de funcionários, você passa para mim pelo menos um funcionário que tem duplicidade de função e duplicidade de recebimento. Eu falei assim: olha, isso foi ao procurador Júnior Zaquer. Eu vou fazer o seguinte: eu vou denunciar uma só pessoa e eu quero que vocês tenham a hombridade de me retornar dizendo se eu sou verdadeiro ou se a minha denúncia é falsa. E dei o nome de um funcionário. Passados 20 minutos, o procurador me liga novamente e falou: Guilherme, como é que você sabe disso? É verdade, realmente, essa pessoa recebe tanto na Frotas como na Ordesc, e ela tem a duplicidade de recebimento. Ora, só isso aí sendo confirmado e ontem relatado na Câmara Municipal pelo procurador, já é uma improbidade do prefeito. E você sabe de outros casos desse tipo? Sim, sei de outros casos.
mais ou menos uns 3 ou 4. A indisponibilidade do prefeito em relação a mim começou, tá? Foi quando ele me sugeriu para que ele queria fazer a venda, a privatização do Sanear. E eu falei com ele, mas prefeito, o senhor vai privatizar a galinha de ovos de ouro da administração? O senhor tem poder, a caneta do senhor. Mas eu quero dizer ao senhor, com todo respeito ao seu direito que tem de prefeito, que eu não concordo, eu sou contra. Sobre as denúncias feitas pelo vice-prefeito de Colatina, Guilherme Ribeiro, contra a atual administração, a repórter Tainara Lebarque conversou com o procurador-geral aqui do município, Devacir Mário Zaqué Júnior. Confira. Procurador, vamos responder então de forma elencada também as denúncias que foram feitas ontem pelo vice-prefeito. Ele denunciou, né, que o procurador do Sanear, ele teve um aumento de 100% no salário, também na carga horária, poucos dias após o diretor assumir a direção do Sanear. Tratar isso como reclamação, não vou dizer nem como denúncia. Na verdade, a carga horária de procurador jurídico da autarquia ou do município é de 20 horas. Assim está previsto até no nosso estatuto. Mas em 2016, ou seja, antes da gestão do atual presidente do Sanear, foi editada uma lei que possibilita a extensão da carga horária de até 40 horas. Então, essa que é a grande discussão, é 20 horas, podendo chegar a 40 horas. Isso não faz que o procurador tenha um salário fixo de 8, 9 mil reais todo mês. Não, de acordo com a quantidade de hora necessária à atividade dele, que muitas vezes leva serviço para casa, leva às vezes para o escritório pessoal por ter tempo de trabalhar os prazos, essa extensão da carga horária pode ser vista. É prevista em lei, não é lei regulamentada pelo atual prefeito e nem pelo presidente do Sanear. É uma lei de 2016 que nós apenas adequamos e fazemos cumprir. E sobre a compra de combustível e derivados do petróleo, que foi, né, feita uma licitação, e quem ganhou essa licitação foi o sogro do diretor do Sanear. O posto Arco ele presta serviço para a administração pública, tanto na prefeitura como para a autarquia, desde 2012, participando de licitações. Salvo engano, só em 2014 que ele não sagrou vencedora de licitação pública. Então, ou seja, não é de agora, não é interferência do atual presidente do Sanear, e deixa bem claro, sogro não é parente, não tem impedimento nenhum. Sobre a denúncia de compra de fraldas descartáveis sem licitação. Forjaram um documento chamado Ordem de Pagamento, coisa que a Prefeitura também não faz, para comprar fralda em São Mateus. Todos os pagamentos da Prefeitura é feito por transferência bancária, após um devido empenho num processo administrativo. A gente não tem dinheiro na gaveta para botar no envelope e depositar na conta de ninguém. Então, tentaram armar contra o Sérgio e fizeram, na verdade, uma doação. Nós mesmos tomamos as atitudes, nós, como ficamos sabendo disso, comunicamos à Polícia Civil, comunicamos à Superintendência da Polícia Civil e comunicamos ao Ministério Público que falsificaram um documento público no afã de prejudicar o prefeito. E sobre a duplicação de cargo público e recebimento também duplicado do salário de alguns funcionários aqui da administração. De todas essas falácias, a única que tinha realmente veracidade era que uma servidora nossa foi nomeada aqui, um cargo em comissão, para um cargo de analista técnica, se não me engano, e decorrido um tempo ela conseguiu uma proposta melhor e foi para uma terceirizada. O prefeito assinou a exoneração dela. A gente não sabe ainda o que aconteceu, que esse decreto de exoneração não chegou no RH. Talvez por uma falha nossa, ou talvez ela não tenha levado, e quando nós descobrimos que realmente ela estava empregada aqui e na terceirizada, imediatamente o prefeito fez o decreto de exoneração e nós notificamos ela para devolver. Ou seja, nós não temos compromisso com o erro. Nós podemos errar, somos humanos, mas fazer errado nós não fazemos. Então, independente de quem seja, a responsabilidade está sendo apurada e, infelizmente, ela vai ter que devolver porque, com todo respeito, não a conheço, mas não recebeu de boa fé, porque não estava trabalhando mais na prefeitura. E não entra dinheiro na conta da gente sem que a gente saiba a origem dele, né? Ele disse que tem mais uns 3 ou 4 que estão na mesma situação. Vocês têm conhecimento? Umas outras hipóteses que ele levantou é que secretários, às vezes, fazem parte de comissões. Algumas comissões dessas não são remuneradas e outras são gratificadas, R$100 e poucos a cada sessão. E não há impedimento nenhum que o secretário faça parte de uma comissão, né? Mas isso também está sendo revisto porque eles mesmos se colocaram à disposição, já que pode colocar outras pessoas para responder. Mas não há duplicidade de salário, apenas o recebimento de uma comissão
por você fazer parte de uma comissão de junta de recursos de trânsito, de PAD, de sindicância. Isso tudo demanda tempo, é desgaste, você tem que fazer fora do seu horário de expediente para não atrapalhar as atividades administrativas. Então, a lei prevê que, em alguns casos, essas comissões sejam remuneradas. E o vice-prefeito alegou também que toda essa desunião começou quando o prefeito sinalizou que queria privatizar o Sanear. Existe mesmo essa intenção? Olha, com todo respeito o posicionamento dele, mas não se cogitou. Eu não quero acreditar que o prefeito tenha comentado isso com ninguém sem ouvir a Procuradoria Jurídica, sem ouvir o corpo técnico, sem ouvir o secretariado. Até porque algumas terceirizações no serviço público são importantes, são interessantes, mas o Sanear, salvo engano, fechou com dinheiro em caixa de quase 4 milhões de reais. Então, ou seja, está tendo uma gestão responsável, está tendo uma gestão coerente, ética, de austeridade. Então, não tem por que se falar em privatização do Sanear agora não. E por telefone eu conversei hoje pela manhã com o presidente da Câmara de Colatina, o vereador Jolimar Barbosa, que informou que 4 denúncias contra o prefeito Sérgio Meneghelli foram protocoladas no legislativo local e que a partir de agora os vereadores irão analisar a gravidade dessas denúncias e, se comprovada a veracidade de todas ou alguma delas, de acordo com a legislação, será aberta uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, para apurar e julgar essas possíveis irregularidades.